A deusa escura como representação da sombra feminina. Na nossa atual cultura ocidental, a deusa escura, como a terceira face anciã da deusa tríplice, personifica muitos dos atributos sagrados femininos, antes cultuados e respeitados, depois rejeitados e condenados. Os antigos conhecimentos das artes oraculares, magia, cura, sexualidade sagrada, os mistérios do nascimento, morte e regeneração foram banidos da sociedade patriarcal e dogmática. Para a maioria das pessoas, tudo aquilo que aparentemente ameaça a segurança dos seus conceitos racionais é evitado ou negado. Não somente os ensinamentos da deusa escura e da lua negra foram marginalizados e depois ignorados, como também a existência das sombras individuais e coletivas. A negação de um aspecto do todo é a chave da formação da sombra. Segundo a psicologia junguiana, a sombra é constituída por características psíquicas escuras, sendo rejeitada pelas qualidades inatas e reprimida por normas sociais e culturais, mesmo que ela expresse traços da nossa personalidade. Na sombra, ocultamos aquilo que não gostamos em nós, que consideramos ameaçador, vergonhoso ou inadequado, bem como certos valores e qualidades positivas que desconhecemos, reprimimos ou tememos expressar. A sombra também nos traz mensagens do inconsciente, que através de sonhos e visões revelam processos que operam abaixo do limiar da mente consciente. Quando conceitos culturais e condicionamentos familiares e sociais nos obrigam a negar ou reprimir partes de nós mesmas, exilamos as sombras para o nosso inconsciente e não permitimos que elas floresçam como características conscientes da nossa identidade. As divindades das mitologias e das religiões correspondem aos arquétipos que habitam na psique e se manifestam como forças e traços da personalidade. Da mesma forma como os preceitos morais e culturais baniram e difamaram a deusa escura mítica e seus ensinamentos, nós também fomos condicionadas a negar e detestar traços da nossa personalidade que correspondiam às qualidades da deusa escura. Assim, todas as manifestações rejeitadas da essência feminina foram equiparadas com a deusa escura e passaram a simbolizar as sombras. Porém, além de englobar as qualidades mágicas e regeneradoras da anciã escura, as sombras femininas também contêm alguns dos atributos jovens, maternos e guerreiros da deusa tríplice. Características como independência, assertividade, resiliência, sexualidade, tenacidade para vencer e poder mágico e pessoal são temidas pela cultura patriarcal, que pressionou as mulheres a desvalorizar, rejeitar ou negar estas qualidades. O perigo desta negação e rejeição consta na distorção dos aspectos femininos, que por não serem reconhecidos e valorizados, são introjetados para o inconsciente, alterando assim a nossa percepção do mundo,
prejudicando a forma de vermos e compreendermos a nós mesmas e aos outros. O condicionamento cultural e os preconceitos religiosos nos impuseram imagens falsas e negativas das características escuras do feminino. A literatura é repleta de conceitos negativos da deusa escura, inspirando temor pela inexorabilidade do nosso destino, regido pelas parcas ou nornes, pelo julgamento e retribuição de Nêmesis ou a perseguição das fúrias. O medo masculino era ligado ao temor da vingança de Medeia e Circe, da petrificação pelo olhar de Medusa, do vampirismo feito por Lâmia e Lilith, levando à impotência. A mais temida era Hécate, que era descrita ficando à espreita nas encruzilhadas e sempre pronta para conduzir ou abduzir os incautos ao seu mundo subterrâneo. A mulher que podia representar uma ameaça ao patriarcado era ridicularizada, temida e rejeitada, considerada manipuladora, vingativa, ciumenta, invejosa, dominadora, interesseira e mesquinha. Ela era representada na literatura e no folclore como rainha má, mulher decaída, mãe terrível, bruxa desalmada, madrasta invejosa, sogra dominadora ou velha feia e perigosa. Porém, estes aspectos femininos distorcidos vivem na psique de todos nós, homens e mulheres, como pensamentos negativos ou, abre aspas, demônios, fecha aspas, pessoais, levando a fobias, neuroses, obsessões e compulsões. Estas sombras povoam o nosso interior com sentimentos de culpa, medo, vergonha, egoísmo, inveja, ciúme, raiva, agressividade, com emoções de fracasso, abandono, baixa autoestima e rejeição, criando assim disfunções, compulsões, dependências, imperfeições, violências e abusos. A sombra é denominada também de face escura por ocultar os medos que não reconhecemos ou rejeitamos, mas que exercem seu poder nas nossas vidas. Ela é o medo primal, oriundo dos níveis instintivos e atua como uma motivação principal nas escolhas e fugas cotidianas. As nossas opções e ações são diretamente proporcionais ao controle que a sombra exerce sobre nós. Se o medo contido na sombra se torna dominante, nos sentiremos insatisfeitas e frustradas, o que nos prejudica na nossa integração e empoderamento. Porém, esta atuação não chega ao nosso conhecimento pelo simples fato de a sombra permanecer inconsciente, nos impulsionando para a repetição de comportamentos ou ações prejudiciais. Sem saber qual é a verdadeira causa das escolhas e atitudes, é difícil mudar. Nossos medos primais e atávicos também ocasionam o modo errado de julgar a nós e aos outros. A exteriorização e transferência das nossas sombras para os demais são denominadas de projeção. A projeção é o método preferido da sombra para evitar que reconheçamos medos e emoções negativas e assim acabamos as transferindo aos outros. Por isso, a projeção
é a causadora das dificuldades pessoais e interpessoais. No entanto, como mesmo a sombra tem um ponto de luz, a lua negra também possui uma dádiva para nós, que é o conhecimento de como podemos curar nossos aspectos sombrios. Denominado de ouro da sombra por Yang, este conhecimento revelado pela astrologia da lua negra nos permite encontrar o caminho da cura pela integração da sombra no nível consciente. Conhecendo as dificuldades, compreendendo os medos inconscientes e as motivações das reações que aparecem como consequência, teremos clareza, coragem e perseverança suficiente para realizar as mudanças necessárias. A astrologia da lua negra também possui um enfoque espiritual, por indicar a área da personalidade que revela o quantum espiritual, ou seja, a conexão ou a falta dela com a fonte do amor, perdão e abundância universal. Quando estamos conectadas, a vida flui suavemente e a harmonia permeia o nosso ser. Em contraste, o distanciamento da fonte se manifesta pela presença dos medos e bloqueios que habitam a sombra. Para compensar a falta de fé na conexão divina, o ego usa a sombra como uma máscara do poder pessoal. Este fato é um resquício instintivo remanescente do desejo inconsciente e atávico de lutar pela sobrevivência e encontrar poder, gratificação e proteção. O cérebro reptiliano, ou velho, é a parte cerebral que é responsável pela atitude de fuga ou ataque, ou seja, garantir a nossa sobrevivência. As reações de defesa perante um perigo não são racionais, mas instintivas e exageradas. Ao sentirmos medo ou uma ameaça, inconscientemente são desencadeados diversos comportamentos repetitivos, de raiva ou passividade agressiva, que serão projetados sobre alguém. Podemos nos reconciliar com a sombra e nos elevar para outro nível de consciência quando conhecermos quais são os medos primários que manifestamos e em que assuntos interpessoais eles se projetam. Desta maneira, saberemos identificar quando reagimos aos medos, reconhecendo que eles não são partes integrantes do nosso eu divino e que, portanto, podem ser superados. Transmutar a sombra começa com compreensão e busca de meios práticos para curar a separação que existe entre ela e a nossa verdadeira natureza. Somente assim iremos alcançar a transmutação e integração do nosso verdadeiro ser. A sombra floresce e se fortalece quando está em exílio, pois age de maneira subversiva para influenciar e dominar a personalidade. Ela irrompe repentinamente do inconsciente nos períodos de exaustão e estresse, quando os, abre aspas, demônios internos, fecha aspas, se manifestam como raiva, ódio, cobiça, ciúme, inveja ou vingança, e nós reagimos de forma violenta, autodestrutiva ou obsessiva. Quando ultrapassamos os limites da nossa resistência, a sombra distorcida e reprimida influencia a própria personalidade e o eu consciente perde o controle.
mesmo se nos sentirmos chocadas e assustadas com o nosso comportamento, não temos poder para parar. Podemos reconhecer a atuação da sombra feminina nas atitudes compulsivas e obsessivas das mulheres que, abre aspas, amam demais, fecha aspas, da esposa traída ou da amante abandonada, quando a sombra despeja o veneno da sua raiva e vingança sobre os cônjuges, suas parceiras ou amantes. Atos considerados histéricos no período pré-menstrual ou na menopausa, ou manipulações e exigências da mulher frustrada ou infeliz, são manifestações consequentes à rejeição de certos aspectos da natureza feminina, que irrompem descontroladamente pela angústia da dor e a ameaça da perda. A ativação da sombra nos obriga a confrontar aspectos escondidos, renegados ou ocultados de nós mesmas por nos causar vergonha, humilhação ou fracasso, na esperança de que ninguém irá descobri-los. Como desculpa por essas atitudes inexplicáveis ou ataques inesperados, alegamos provocações externas, afirmando que, abre aspas, não fazem parte da nossa conduta habitual, fecha aspas. Perdemos assim a oportunidade de reconhecer e curar os mecanismos destrutivos da sombra. Um alerta. Devemos ter em mente que nem a sombra feminina, nem as imagens míticas da deusa escura sejam intrinsecamente más. Porém, devido ao condicionamento cultural e à pressão da educação, criamos efeitos destrutivos pela negação e repressão da totalidade dos aspectos femininos. Quando nossas mentes são permeadas pelo medo ou pelo ódio, tendemos a projetar nos outros aquilo que mais tememos ou detestamos. A negação e distorção dos atributos mágicos, sexuais e regeneradores da deusa escura levou à sua projeção como uma força demoníaca do mal, e a escuridão foi equiparada com a vingança destrutiva da deusa escura. A sombra se torna em tudo aquilo que ameaça a nossa segurança, e ela se expressa no dia a dia através de pessoas e acontecimentos prejudiciais atraídos pelas emoções negativas. A deusa escura e seus ensinamentos, vistos pelo patriarcado como inimigos que deviam ser destruídos, assumiram a forma de sombra feminina coletiva. As deusas escuras fazem parte da natureza arquetípica do inconsciente coletivo. O processo secular de repressão e projeção levou à demonização da deusa escura e aos horrores da Inquisição, que torturou e matou milhões de mulheres, assim como animais pretos. É importante assinalar que a atuação da sombra é geralmente inconsciente e que boas intenções e raciocínios intelectuais não resolvem nem resultam em cura. É necessário um trabalho interior e terapêutico para nos tornarmos conscientes dos nossos aspectos escuros e para aceitarmos assim a nós mesmas e aos outros em toda a existente complexidade. O primeiro passo para a transformação é a aceitação, sem julgar o que é claro ou escuro, bem ou mal, desejável ou não, permitido ou proibido. No processo alquímico da integração, as polaridades opostas se fundem
e dão origem a um novo ser completo. A sombra suprimida ou rejeitada leva ao desequilíbrio da psique pelo exagero do polo oposto. Por exemplo, suprimir o feminino escuro levará à ênfase do aspecto masculino da luz, e a criança interior irá sofrer pelas críticas, necessidade de perfeição e a busca permanente da aceitação e valorização em detrimento dos próprios valores. À medida que a mulher compreende a sua necessidade de integração, ela irá perceber que as deusas escuras irão ajudá-la a se libertar das amarras dos condicionamentos e encontrar sua verdade interior, expressando as suas facetas, abre aspas, claras, fecha aspas, bem como as, abre aspas, escuras, fecha aspas, sem medo ou identificação com os parâmetros masculinos e exigências socioculturais.